Oi, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Sou o professor Marciano Souza e hoje nós iremos falar de números racionais. Então, o que são os números racionais? Então, a palavra racional nos lembra razão. A palavra razão nos lembra divisão, que nos lembra quociente. Então, nós podemos dizer em uma definição que todo número racional é aquele número que pode ser apresentado como uma fração, como eu gosto de falar para os meus alunos, que toda fração é uma divisão. Então, números racionais são todos aqueles que podem ser apresentados como uma fração, ou seja, uma divisão de dois números inteiros. Então, vamos olhar, como matematicamente nós escrevemos essa regra. Então, nós temos que os números racionais eles são representados pela letra Q, exatamente porque nos lembra quociente, certo? E aí nós podemos dizer assim, que os números racionais são todos x, ou seja, todos os números, tal que se apresentam em uma forma de fração, ou seja, se apresentam na forma A sobre B, com o número A pertencente ao conjunto dos números inteiros e o número B pertencente também ao conjunto dos números inteiros, com B diferente de zero. Por que B é diferente de zero? Porque como se trata de divisão, e aqui esse B seria o divisor do A, então não existe divisão por zero. Então, se B fosse zero, não seria um número racional, porque não existe divisão por zero. Então, quem são os números racionais? Todos os números naturais, todos os números inteiros, todas as frações, todos os números decimais finitos e todas as dízimas periódicas. Lembrando a vocês que dízima periódica é o resultado de uma divisão inexata, sendo que depois da vírgula repete-se apenas período, ou seja, repete-se apenas o mesmo algarismo. Então, veja os exemplos de dízima periódica: 0,333, 0,75. Essa barra em cima também do número também denota uma dízima periódica. E veja 1,4, 21, 21 e a reticência para denotar que o 21 está repetindo-se. Então, os números naturais, eles relacionam-se com os demais conjuntos, os números inteiros e, consequentemente, os números racionais, que é o conteúdo que nós estamos falando. Então, vamos entender um pouco dessa relação. Então, quando nós tratamos de conjunto, então nós sabemos que conjunto é o agrupamento de coisas semelhantes. Então vamos um exemplo aqui. Então vamos dizer o conjunto dos alunos do 7º ano. Então nós estamos falando de alunos que têm algo semelhante, uma característica. Eles são alunos do 7º, eles fazem a série 7º ano. Só que dentro desse conjunto dos alunos do 7º ano, nós temos outros subconjuntos, ou seja, outras subdivisões. Eu posso dizer apenas assim, os alunos do 7º ano que gostam de matemática, e eu vou pegar apenas uma parte, e ali vai ser um subconjunto com mais uma característica. Então, quando nós tratamos dos números racionais, nós temos que os números inteiros e os números naturais são subconjuntos dos números racionais, porque eles estão dentro dos números racionais, só que nem todo número racional é um número natural e nem todo número racional é um número inteiro. Então, por isso que nós tratamos os números inteiros e os números naturais como subconjunto. E em uma questão de diagrama, eles se apresentam assim. Nós temos o conjunto dos números racionais, como se fosse uma caixa maior. Nós temos o conjunto dos números racionais, como se fosse uma caixa maior. O conjunto dos números inteiros, como se fosse uma caixa média. E o conjunto dos números naturais, como se fosse uma caixa menor. Dentro dessa caixa menor está apenas os naturais. Já dentro da caixa média está os inteiros, que são números negativos, e
os naturais, que são números positivos. E dentro da caixa maior, que é os racionais, estão os números naturais, os números inteiros, e estão as frações e as dízimas, certo? Então, quando nós tratamos de subconjunto, necessitamos lembrar alguns símbolos para fazer essa relação entre esses subconjuntos. Então, os símbolos que nós necessitamos lembrar são os símbolos de pertence, não pertence, contido, não contido, contém e não contém. Esses símbolos, eles terão momentos específicos que nós iremos utilizar. Então, o símbolo de pertence e não pertence, nós vamos utilizar quando nós queremos relacionar elemento com conjunto, certo? Então, se eu for falar de um aluno do 7º ano, para eu dizer que ele pertence ao 7º ou não pertence ao 7º, eu vou usar esses dois símbolos. Agora, quando trata de conjunto e subconjunto, imagine a nossa escola. Então, o 7º ano ele é um subconjunto, é uma série que está dentro da nossa escola. Então, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer o 7º ano, ele está contido no Colégio Vitorino. Então, ele está dentro do Colégio Vitorino. Então, eu estou relacionando um subconjunto com um conjunto. E quando eu vou fazer o contrário, relacionar um conjunto com um subconjunto, eu uso o símbolo de contém e não contém. Exemplo, eu vou dizer, o Colégio Vitorino contém o 7º ano. Então, eu estou fazendo uma relação ao contrário, eu estou relacionando um conjunto a um subconjunto. Então, é a nossa aula de hoje. Vejam o nosso vídeo, revejam, façam as anotações de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham feito um bom proveito. Tchau e até a próxima.